Oi, eu sou Luciana Holt, sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia e estou aqui hoje como convidada do Instituto Avon para conversar um pouquinho com a Clarice Galli, que é gerente, de produto da Avon e também uma paciente em tratamento. Exatamente. Clarice, eu queria que você contasse então pra gente, como é que o câncer de mama entrou na sua vida? Quando você é diagnosticada, ainda mais com a minha idade, eu tô com 30 anos de idade, você não imagina. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, será que é meu nome mesmo que tá aqui? Assim, eu de fato não acreditava que aquele câncer poderia estar presente na minha vida, ainda mais porque não tenho histórico familiar, sou nova, eu tinha feito o último ultrassom de mama em agosto, então como em março, abril, maio já tinha um câncer, Então acho que me gerou esse questionamento no sentido de, será que sou eu mesma? E isso está acontecendo? Mas, é uma tristeza muito grande, mas eu tive uma esperança e uma fé inabalável que me deu muita força. E minha médica também, ela é maravilhosa. Então eu já cheguei no consultório, ela tinha o diagnóstico, mas ela tinha todas as portas de saída. Então, no dia seguinte, eu já tinha exames de coração, caso eu tivesse que fazer a cirurgia antes de uma quimioterapia. Ela já tinha agendado comigo, no dia seguinte, uma consulta com um oncologista, que é o que eu sigo que é o que eu estou até hoje. Ela me abriu muitas portas, Então eu vi uma porta se fechando, mas ela me possibilitou enxergar um horizonte esperançoso. Então isso me deu muita força logo no começo. E no dia seguinte, assim, eu já era outra pessoa, eu já estava com outra postura. Eu falei, não, vou encarar esse câncer de frente, vou ser forte e, vou tentar levar da maneira mais leve possível. Porque é um tratamento longo, bem ou mal, assim, são muitos meses de tratamento e a quimioterapia, ela acaba, bem ou mal, dando uma desgastada, o organismo ele fica muito sensível, você fica um pouco vulnerável, mas eu acho que é tudo como também a forma como você encara, como você lida com o problema e como você leva, isso no dia a dia, assim. Então, graças a Deus, eu tive todo o suporte que eu pude ter. Então, no começo foi muito difícil, o primeiro dia, e depois já me veio uma fé, uma esperança de que isso ia passar e de que eu ia sair dessa viva, porque o câncer, ele tem cura, ainda mais quando diagnosticado logo no começo, Que, na verdade, o meu já estava num estágio um pouco avançado, Mas Também tem muito que ser feito. É claro, então assim, a medicina, ela está muito evoluída, ela existe, e você tem que acreditar, você tem que ter fé e tem que acreditar e que vai passar. Como é que você contou para as pessoas? Como é que você administrou esse segundo momento aí? Eu não escondi, eu nunca tive vergonha de falar que eu estava em tratamento, mas assim, por eu ter feito a touca por eu ter usado uma touca que congela o fio e preserva um pouco dos cabelos, muita gente acabava me olhando e não sabia que eu estava em tratamento. Eu não andava com uma placa falando estou em tratamento, mas também nunca escondi. Então quem me perguntava, mas você saiu da Avon porque eu ficava em casa, no prédio, então as pessoas acabavam... Você se afastou então? Me afastei porque minha quimioterapia foi semanal. Então não tinha, eu ia ficar acho que mais ansiosa, pra mim não ia servir. Então assim, quem me via e perguntava, mas e a Avon, você tá na Avon, E como é que eu tava, tudo mais, eu contava. Então eu nunca escondi, porque eu acho que quanto mais você divulga, assim, o câncer, ele infelizmente tá presente nos lares brasileiros e tem crescido, e é uma realidade, exato, é uma realidade que infelizmente está crescendo. Então eu senti essa vontade de compartilhar mesmo, até para conseguir conscientizar outras pessoas e tocar de alguma forma, Porque eu estava encarando de uma maneira muito positiva. E a família? Como é que você contou dentro de casa? Olha, minha mãe soube comigo, porque no dia que eu soube e fui diagnosticada, minha médica me ligou, eu estava na Avon, e ela me falou, vem pro consultório agora, e eu já sabia que o gato tinha subido no telhado. Então eu liguei pra minha mãe, minha irmã é de Brasília, ela estava aqui em São Paulo, e aí a gente foi juntas, então ela soube comigo, minha mãe soube comigo. Pros meus avós, eu preferi que elas que contaram, mas meus avós já sabiam que eu estava investigando, mas não sabiam do diagnóstico. E minha mãe que contou. E eu não quis estar presente porque eu ia desaguar, enfim. E uma parte da minha família mora em Brasília, então foi pelo celular. Eu acabei contando no dia que eu fui diagnosticada para o meu pai, para minha tia, enfim, para algumas pessoas que já estavam comigo nessa investigação, se era um câncer ou não. Mas eu acho que eu
eu passei muita esperança também para todo mundo. Então, acho que vira uma corrente do bem, assim. Todo mundo tá torcendo, te fortalecendo. Eu recebi muito amor, muito carinho durante todo esse tratamento, que eu acho que também me transformou, né? E me fortaleceu muito mais e acho que até estruturou mais essa minha fé. Então, assim, graças a Deus eu tive só, né? Foi um período difícil, sim, mas não foi tão traumático. Eu encaro, acho que como uma forma também que foi de grande aprendizado. Bom, você está no meio do tratamento, né? Já terminou a quimio, vai começar a rádio. Então, acho que sim, do mesmo jeito que eu estou sentindo, eu tenho certeza que está todo mundo vendo, né? O quanto realmente você está enfrentando, né? De uma maneira super positiva, alto astral. Teve algum momento mais difícil, né? Mais desafiante, que você pode contar pra gente? Sim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, na verdade. A ansiedade, ela sempre estava ali comigo. E quando você está em tratamento oncológico, né, quando você está fazendo a quimioterapia, você depende muito do seu sangue tá bom para você conseguir receber a quimioterapia. Então, se você está com a imunidade baixa, você não pode fazer. Se você tem baixas plaquetas, também não pode fazer. Então, tem uma questão sanguínea aí que a gente precisa, né, então, durante a quimio inteira isso é monitorado. Durante a quimio inteira isso é monitorado. Então, nas minhas 16 quimioterapias, um dia antes eu tinha que ir fazer a coleta sanguínea, eles avaliavam o sangue para me liberar. E meu sangue não colaborou muito. Então eu tive muita imunidade baixa e isso me gerava uma ansiedade, uma expectativa, porque eu ia pro hospital feliz da vida com a alta astral lá em cima, mais uma, tá chegando, vamos pra próxima. E não podia fazer. Então, eu acho que essa questão de viver um dia após o outro, de você conseguir gerenciar essa ansiedade, isso para mim foi, acho que um grande desafio. E o que te ajudava? Nessa questão da ansiedade? Olha, eu acho que era saber que, assim, porque para a imunidade existe uma injeção que você toma e no dia seguinte você já está ótima, assim, parece milagre, né? Estralou o dedo, a imunidade vai lá em cima. Então eu já sabia que no dia seguinte eu poderia receber. Eu acho que isso também acabava acalmando minha ansiedade. Que tinha o que fazer. O que tinha o que fazer, exatamente. Mas assim, eu acho que com o tempo eu fui aprendendo e fui gerenciando mesmo essa minha ansiedade e falando, não, né? A gente planeja e no fim tudo sai como tem que acontecer, porque não adianta a gente, né, também ter pressa que as coisas aconteçam, tudo no seu tempo. Então, acho que com o tempo eu fui amadurecendo, fui aprendendo bastante e hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila em relação a... Clarice, você trabalha numa empresa, né, que cuida da mulher, né, que cuida da autoestima da mulher, né, e inclusive com esse braço do Instituto Avon de cuidar da paciente com câncer também. Né? Como é que é tudo isso para você, né, que também dá para ver que cuida da autoestima? Como é que você, né, gerenciou tudo isso? Sim, olha, eu vou falar, eu tô na melhor empresa para ter um câncer de mama, assim, eu tenho certeza disso e... Assim, quando eu soube do diagnóstico e de, né, tudo que ia acontecer na minha vida, eu fiquei tranquila por estar na Avon, por ter o Instituto Avon. Assim, eu acho que, né, as meninas me deram total suporte, me ligaram no dia seguinte, tudo que eu precisava eles estavam lá, né, assim, eu sabia que eu tinha mais alguém também que eu podia contar. E eu acho que assim também, essa né, empresa que cuida da mulher, da vaidade, eu nunca deixei de me maquiar. Imagina, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era passar uma maquiagem, me sentir bem, porque eu acho que a gente tem que estar bem com a gente mesma, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que isso me amparou e me facilitou em muitas coisas. Você acha que essa é uma dica para todo mundo, para a mulherada que está enfrentando a doença? Sim. A maquiagem dá um up, a gente precisa se sentir sempre bonita e assim, né, a quimioterapia de fato ela é pesada, ela é difícil, tem a questão do cabelo, não é só o cabelo que cai, os cílios, a sobrancelha caem, assim, tudo de fato cai, até a cor, né, a gente fica com a cor da pele muda, até porque a gente não pode tomar sol para não manchar a pele, mas assim, não existe tempo ruim, a gente tem que se amar, a gente tem que, né, acorda, alto astral lá em cima e vamos que a vida é agora, a vida é hoje e, né, vamos ser felizes, vamos viver. Então, acho que isso também acabou me dando muita força, né, porque em nenhum momento eu me deixei abater. Assim, tinha uns dias que eu ficava mais cansada pós-químio que eu dormia, deitava e dormia. Nada como respeitar seu próprio corpo, né? Exatamente, então eu escutava muito mais meu organismo,
Mas nos dias que eu tava bem, colocava roupa de academia, vinha pro parque, fazia minha caminhada meia hora no mínimo por dia, maquiagem sempre e com o coração assim cheio de alegria por estar viva e por ter a oportunidade de me tratar num ótimo hospital, né, por tudo que aconteceu da maneira que foi. Então, nunca perder a fé mesmo e acreditar, vai dar certo. Você está dando dicas super importantes, né? Você está falando de autoestima, de exercício físico, de fé, de família. Tem mais alguma dica? Assim, para mim, o que me mudou muito foi essa questão do autoconhecimento. Então, a minha vida, ela estava numa roda viva ali que eu não estava escutando meu coração, eu não estava me escutando, eu não estava cuidando de mim. Né? Então, eu acho que a gente tem que, em alguns momentos, parar e se escutar um pouquinho e ver se está tudo bem, né? Escutar o corpo, porque o corpo, no fim, ele acaba dando alguns sinais. E é importante a gente conseguir se escutar. Então, assim, essa parte do autoconhecimento, para mim, nessa trajetória foi ótimo, assim, eu aprendi muito. E hoje eu sou uma pessoa que sou protagonista da minha vida. Então, eu sei que a saúde, ela é minha responsabilidade. Então, eu estou agora no controle dela, né? Até para, enfim, não reincidir e tudo mais. A gente tem que ter o controle da nossa vida. E a questão de alimentação também, porque eu acho que é uma combinação de tudo, né? Então, atividade física, alimentação, eu peguei um pouquinho mais leve, a quimioterapia, ela deixa os organismos mais sensíveis, então eu evitei gordura, cortei refrigerante, eu cortei um pouco doce também, né, que pra mim... Mas eu acho que assim, o mais importante é cada um se sentir bem da forma que o organismo, né, se sente bem, assim. Não existe, eu acho que uma regra, mas o importante é a pessoa estar bem e respeitar o seu organismo. Tá aí, gente. Essa é a Clarice, cheia de recados, de mensagens muito importantes. Enorme prazer te conhecer. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.